Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso programa Ozônio Essencial. Neste programa, eu ensino profissionais da saúde a como acelerar os resultados dos seus pacientes e começar a lucrar com a ozonioterapia. Meu nome é Laís Masson, eu sou enfermeira e especialista em terapias complementares. Para quem não viu o primeiro episódio do meu programa, vai lá no meu canal do YouTube que tá lá, é Laís Ozonioterapia, tá? Bom, e hoje eu vou te mostrar como a ozonioterapia tem auxiliado nos procedimentos odontológicos, tá? E para isso, eu tenho uma convidada muito especial para chamar aqui hoje, doutora Lídia Oliveira, que é proprietária da clínica Odonto Victory e é especialista em implantodontia, ortodontia e periodontia. Ela vai contar um pouquinho aqui pra gente de como ela utiliza o ozônio nos procedimentos da sua clínica, tá? Bom, e antes de tudo, eu vou pedir para vocês compartilharem essa live com aquele profissional que também precisa saber disso, com o seu familiar. Vai ser muito importante para que a gente consiga disseminar esse conhecimento, tá? Bom, deixa eu adicionar nossa participante aqui. Doutora Lídia, cadê você? Peraí. Peraí, gente. Tá indo, né? Peraí, pessoal, que eu tô chamando ela aqui para entrar para participar com a gente, tá? Deixa eu ver aqui embaixo, peraí. Que foi? Aê! Deu certo. E eu acho que Só não tá tô errado. conseguindo enxergar você. Ah, agora foi. Boa noite. Boa noite, doutora Lídia. Tudo bem com você, Laís? Tudo bem? E você, como vai? Eu tô bem. Só assim, ó, nervosa. Normal, né? Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui presente. Eu que A gente tem muito agradeço. conteúdo aí para passar para o pessoal. Olha, eu quero dar boa noite a todos que estão chegando aí também para poder participar, né? Eu tenho, assim, particularmente uma admiração muito grande pela ozonoterapia e eu sei o quanto que você se dedica a essa técnica que é muito enriquecedora, agrega muito aos tratamentos clínicos, numa forma geral da saúde, na odontologia, Verdade. então não dá nem para mensurar, porque é muito benéfica mesmo. É. E, né, agradeço por estar aqui. Vamos. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. E vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho sobre ozônio. Na odontologia é demais, viu, Laís? É, né? Eu adoro. Bom, bora lá então. Para quem não conhece ainda o que é o ozônio, eu vou explicar brevemente como que funciona, tá? O ozônio é dado através do oxigênio. Quando o oxigênio passa por uma descarga elétrica,
ele é separado as moléculas de oxigênio e vão se juntar em 3 moléculas, dando assim a origem ao ozônio, né? Para fins medicinais, a gente utiliza o oxigênio medicinal, né? Quando é para desinfecção de carro, de casas, a gente consegue usar aquele gerador mesmo, convencional, que daí a gente utiliza o oxigênio do ambiente. Mas para fins medicinais, precisa ser um gerador específico para isso, tá? E quando esse ozônio medicinal entra em contato com o nosso corpo, que aí a gente chama de ozonioterapia, ele vai ativar diversas reações bioquímicas no nosso corpo. E uma delas é que o ozônio ele é um oxidante temporário. Ele vai ativar as minhas enzimas antioxidantes. Ele vai ativar glutationa, ele vai ativar catalase, que todas essas enzimas servem para diminuir o estresse oxidativo. Ele também tem a função de ser um anti-inflamatório. Como que ele faz isso? Ele vai inibir as minhas citocinas inflamatórias. Então, ali ele vai cortar a inflamação. Então, para aquele paciente que também tem dor, ele é muito, muito interessante, né, ser utilizado. O ozônio também tem a função de ser um oxigenante, ou seja, ele vai recrutar lá a minha hemácia, que é a que carrega oxigênio para os meus tecidos, e ele vai ativar, ela vai falar, olha, você vai levar oxigênio lá para aquele tecido. Então, ele acaba também aumentando a oxigenação, da onde não tem. O ozônio também tem a função de ser um bactericida, um fungicida, um virucida. Então, se eu tenho ali uma infecção no local, o ozônio acaba oxidando as membranas desses micro-organismos, assim destruindo, tá? Ele também tem a função de ativar nosso sistema imunológico. Ele vai recrutar linfócitos, né, do nosso sistema imunológico, que são as nossas células de defesa, e assim ativar o nosso sistema imunológico. Bom, são várias as funções benéficas do ozônio, né? Agora, doutora, queria perguntar para você como que a gente pode utilizar o ozônio na odontologia? Como que ele pode ser benéfico? Bom, Laís, o ozônio é fantástico, né? Como você falou, você fez aí um resumo aí bastante bacana, porque ele na odontologia ele tem sido assim um grande aliado na clínica, né? Na parte da odontologia. Como você aí citou os atributos, né, como o efeito antimicrobiano, ele ajuda na parte de analgésica, acaba ajudando na parte das propriedades anti-inflamatórias, ele ajuda na reparação tecidual, e aí ele tem ganhado muito espaço aí na recuperação dos pacientes aqui na clínica, né? E quando, por exemplo, eu faço uma cirurgia de implante, ela normalmente é uma cirurgia, claro, invasiva. E aí Sim. a gente acaba, assim, usando a água ionizada, porque ele tem formatos aí, tem a água, tem óleo, Sim. tem o gás aí, que a gente acaba usando, né? No seu caso, a gente usa bastante a parte do gás, você usa aí Sim. Para diversos fins, né? para diversos fins. E ele acaba ajudando nessa reparação tecidual. A gente usa também na parte de enxerto com PRF, PRP, que a gente agrega na parte de enxerto. Então, ele ajuda a fazer essa desinfecção de forma adequada. E aí ele acaba ajudando no processo inflamatório, né, do corpo. E aí ele acaba ajudando muito na parte de cicatrização, Legal. de forma mais rápida. Uhum. Doutora, a gente também consegue utilizar o ozônio antes dessa cirurgia, né? Para preparar o corpo do meu paciente para poder receber aí essa cirurgia, que o nosso corpo entende que é como se fosse uma agressão, né? Então, às vezes, o paciente já tem uma inflamação crônica e aí ele não vai responder muito bem, né? Com essa cirurgia ou
ou com esse implante. É bem legal, a gente pode utilizar autoemo maior, autoemo menor, a insuflação sistêmica, né? Para a gente estar preparando aí o corpo desse cliente, desse paciente, né? Que Pode você acha agregar aí? bastante. Eu acho super legal, porque você está falando, de repente, o paciente tem essas, né, patologias, tem essas deficiências, e Uhum. pode ser feito dessa forma, através do gás. Você, por exemplo, Laís, você pode tratar esse paciente, começar a tratar antes. A gente, no ato da cirurgia, mesmo no procedimento mais invasivo, a gente acaba usando através da água ionizada e até através do gás, sempre lembrando que para cada caso existe uma quantidade específica Sim. do ozônio. Uhum. E ali Legal. a gente consegue fazer essa asepsia ali da cavidade. Antes ali a gente sabe que a asepsia que antecede a cirurgia é super importante. Uhum. Legal, doutora. Doutora, você falou do PRP, né? Mais acima. É, o que ele vai fazer na cirurgia de implante? Como que ele pode auxiliar nisso? Tá, vamos falar sobre o PRP, porque tem muitas pessoas que estão assistindo a live, inclusive eu sei que tem pacientes, né? Sim. Colegas também que estão introduzindo aí na cirurgia. Oi, doutora Thay, eu vi que você está aí. E eu gostaria muito de dizer que, assim, o PRP, como que ele é feito no ato da cirurgia? O paciente tem um implante e muitas vezes acaba precisando de enxerto ósseo até para a gente conseguir ali um volume para que isso ocorra, para que isso aconteça. Uhum. A gente faz a venopunção. No ato da cirurgia, Laís, a gente tira o sangue do paciente, eu faço isso. Levo Uhum. para uma centrífuga que ela é específica para fazer com que, através do sangue do paciente, a gente consiga obter o plasma. O plasma Legal. ele é rico, né, em plaquetas, então ele acaba agregando bastante aí nesse processo e fazendo com que tenha ali uma neovascularização, ajudando ali neste volume e só tem sucesso. Eu não tenho um caso em que eu fiz isso, em que a gente não obteve o objetivo né, desejado. Uhum. Então, ele ajuda muito nesse processo de enxerto. Legal, E esse doutora. plasma, a gente não pode deixar de dizer que a gente faz o plasma sem o ozônio. Tá. Mas depois que a gente descobriu que o ozônio agrega, é Não claro que a faz gente mais sem o faz, ozônio, não né? faz mais sem o ozônio, porque é muito resultado positivo, né? Então, não faz mais. É muito benéfico, né? E assim, doutora, a gente pensar que a gente está retirando o plasma do próprio paciente, você não está colocando um corpo estranho no paciente, que o corpo vai rejeitar. O plasma, ele é rico em fatores de crescimento, é o Sim, que vai sim. ajudar a criar colágeno, né, no seu corpo. Então não tem como dar errado, né? Só tem como dar certo Só mesmo. tem como dar certo, é isso mesmo. Uma dúvida, assim, que as pessoas sempre dizem, né? Ele resolve tudo. Não é que ele resolve, ele ajuda, como você citou aí inicialmente, ele ajuda a favorecer de forma mais rápida. Porque é como Sim. se ele, né, desse um chacoalhão ali no corpo. Vamos que essa região, essa patologia, isso está acontecendo. E na odontologia, a gente não usa, né, o ozônio apenas para cirurgia, né, implante específico. Na verdade, o ozônio, a gente sabe que ele existe há muitos, muitos anos, você sabe disso, Sim. mas na odontologia, ele aqui no Brasil, pelo menos, né? A gente falando aqui da Brasil nacional, ele tem pouco tempo. Se eu não me engano, depois aí os colegas não me deixem mentir, até corrijam aí nos comentários, eu acho que foi a partir de 2014, 2015, que começou, de fato, a agregar dentro da odontologia. Sim.
E assim, dentro da odontologia, ele é usado em praticamente todas as especialidades, tá? Uhum. Tá, doutora, você E, consegue falar pra gente algumas especialidades? bom, na cirurgia da parte de implante já falei, né? Uhum. A gente tem na parte das doenças periodontais, em procedimentos simples, por exemplo, como a limpeza é usado ali para promover até essa ação microbiana, bactericida, ela ajuda bastante na reparação tecidual. Nos Uhum. tratamentos de canais, né, na endodontia também, ele ajuda nos procedimentos, reduzindo ali a flora periapical, ali, que vai estimular a regeneração óssea apical, porque normalmente, na maioria dos casos, os colegas endodontistas também não vão deixar mentir, às vezes aparecem lesões, né, normalmente os canais têm lesões ali importantes, e ele acaba ajudando ali para diminuir, né, e acelerar ali aquele processo regenerativo ali da região apical. E ele acaba também sendo focado, tem estudos que mostram também que ele acaba fazendo ali a parte de irrigação e Uhum. medicação intracanal. Certo. Temos também, nossa, é muita coisa para falar na É parte de muito amplo o odontologia. leque, né, que a gente consegue utilizar, Na, na, porque são muitos benefícios, né? De várias formas a gente consegue utilizar, então acaba ficando uma coisa muito ampla mesmo, né? sim. Na parte de. Vamos falar também sobre cirurgia, a gente já falou, que ele ajuda na parte de cicatrização. A gente consegue. É importante também falar na parte da harmonização também, tem sempre dúvidas, né? Como que usa, né? Como a gente tem a parte da água, é Uhum. feito também ali a asepsia da pele, tem a parte dos olhos também, né? É usado também, às vezes, intercorrências, viu, Laís? Às vezes acontece algumas intercorrências, às vezes um botox não dá muito certo, às vezes, né? E quando ele é usado, os colegas especialistas dizem que eles percebem, sim, um resultado muito positivo na recuperação, na ação ali de reverter, às vezes, uma intercorrência. Tá? Na parte Legal. de disfunção também, nossa, desculpa, mas é muita coisa, né? Imagina, Na é bom você parte, passar para gente, para que a gente saiba aí tudo que a gente consegue utilizar a ozonioterapia. tem também na parte de ATM, né? Aquelas inflamações, quem sabe aí conhece também sobre disfunção, às vezes a pessoa está com muita inflamação nessa região. Ele ajuda também na parte de anti-inflamatória, necroses. Necroses nem nem mensuro, porque ele ajuda bastante aí nas osteomielite, nas induzidas aí até por medicações, tá? Tá. Doutora, a gente falando de complicações, de necrose, você já vivenciou algum caso que aconteceu e que o ozônio foi útil para esses casos, que ajudou? Sim, já vi casos já de paciente. É que assim, a gente não. Às vezes o paciente tem algum tipo de patologia, nós fazemos ali, né, a Laís, uma anamnese rigorosa, mas às Uhum. vezes o paciente esconde Esconde alguma coisa, alguma né? coisa, É, sim. enfim. E aconteceu já de eu ver um caso de um paciente de cirurgia de implante, inclusive na faculdade, agora recente, em que ele estava nesse processo. É claro que a gente não pode deixar de enfatizar que tratamento, não é que a ozônio resolve tudo, Não é milagre, né, doutor? não vai fazer milagre. A gente precisa seguir um protocolo de estudos, aí a gente entra com a medicação específica, a gente entra, de repente, ali com laser. Nesse caso,
acabou fazendo tudo concomitante, tudo junto, tá bom? Aqui E uma o terapia vai ozônio, complementando a outra também, né? exatamente, vai agregando. Uhum. Eu sou fã do ozônio porque eu vejo o quanto que ele agrega na reparação e na reabilitação desse caso. Nesse caso aí, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu, né, ter uma resposta positiva, deu tudo certo, mas o ozônio entrou ali, junto ali, com muita força, né? E como eu falei, sempre com as doses específicas, que é para cada caso. Porque às vezes as pessoas falam, usa de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito, né? Enfim, a Anvisa, por exemplo, o Conselho Federal de Odontologia, ele vai acabar indicando, né? Ele indica, né, a ozônio, inclusive, para dor. E nesses processos que o paciente tem dor, ele ajuda bastante também. Falei sobre a harmonização. Deixa eu ver minha colinha aqui, porque é muita coisa, né, gente? Não vou mentir. E o Tem que legal fazer uma colinha. desses casos de necrose é que às vezes o paciente o tecido ali não consegue ter a oxigenação necessária, né, para acontecer a cicatrização. E, enfim, se é um organismo que já está muito inflamado, o ozônio tem essa função, né, Sim. de deixar a hemácia ali ativa para carregar mais oxigênio para o tecido que precisa. Então, esses casos de cicatrização, eu mesmo já tive também muitos pacientes, assim, não falando da odontologia, mas de pacientes em geral com feridas que eram difíceis de cicatrizar. E aí você aborda uma ozonioterapia, você faz ali junto uma suplementação, você coloca junto o ILIB, resultados assim surpreendentes, né? Eu sou muito fã, exatamente. É surpreendente, porque o que acontece? Ocorre a neovascularização ali, local, e aí ele acaba sendo o indutor ali para cicatrizante, Uhum, né? sim, E não falando da odontologia, mas eu acho que é importante compartilhar aqui, né, com todos. E eu mesmo passei por duas situações. Uma foi da tendinite com é bursite, né? verdade. Imagina a cirurgiã dentista aqui, onde está ali atuando, precisa, né, da movimentação dos braços, imagina, né? Eu dormia, assim, com dois travesseiros, assim, do lado, assim, dos braços, eu não podia nem me mexer nem para cá e nem para lá, porque tudo doía. Claro que eu fiz, né, o tratamento certinho, como o médico indicou, como o fisioterapeuta, mas eu acabei pedindo socorro para você, Foi. né? E, gente, é incrível. A dor, quem teve, quem tem, é uma dor, assim, muito desagradável. E com É, a aplicação ali certinho, né, seguindo o protocolo, no caso, a dor, ela passa na hora. Na hora. é, Também passei por uma cirurgia onde eu tive uma inflamação local, fazendo tudo certinho, que o médico mandou, e eu acabei com apenas duas aplicações, eu já vi o resultado, assim, absurdamente claro, né? Então, é muito importante aí a gente ressaltar que o ozônio não é o que resolve tudo, mas ele agrega sim, demais no tratamento. É um ótimo sinalizador aí para o nosso sistema imune de defesa, para ajudar a ter a reparação necessária aí para o organismo. é verdade. Olá, Tem a várias Pereira está dizendo, pessoas né? falando aqui, Eu tô que vendo, né? ajudou com a tendinite, é Olá. verdade. Olá, serve É para isso mesmo, não. tudo. Para mim foi maravilhoso. Na odontologia, falando sobre as especialidades, né? Todas as especialidades, gente. Por exemplo, procedimento de cárie, restauração. Uhum. Você acaba usando a água ionizada, é,
ali no local para poder fazer ali a Porque, sepsia. doutora, me corrija se eu estiver errada, mas a cárie é uma bactéria, né? Sim, E aí o sim, ozônio vai ajudar nessa parte de ser bactericida, não é isso? sim. Aí, antes de finalizar ali o procedimento restaurador, né, para poder fazer a reconstrução daquele dentinho ali, a água ionizada ela é muito benéfica, né? Uhum. E aí acaba auxiliando aí na regeneração ali local. Aí, se caso chegar a canal, aí ela também acaba usando da forma que eu expliquei agora anteriormente, né? E, enfim, é muita coisa, gente, muita coisa boa, né? Que acontece com o ozônio. É Infelizmente, verdade. não é todo mundo ainda que tá, que usa, mas eu Que tenho tem certeza acesso, que né? os estudos agora, né, os especialistas, os mestres, os doutores, principalmente na parte de odontologia que eu acompanho, eles buscam assim estar em estudo, né? Porque não é todo mundo que ainda acredita, né? É só quem usa que faz a introdução disso no seu mundo clínico é que percebe a diferença, porque A comigo diferença. foi assim. Eu comecei meia. Ai, será, né? Aí você começa a estudar, a entender como que funciona dentro do organismo e ver resultado comparado com alguém que não usa e alguém que está usando, não tem como. Um mais um é dois e pronto, entendeu? É É verdade. muito legal. É que, assim, para quem não conhece, como ele é visto, o ozônio trata 250 doenças. Aí você fala, puxa, como assim, né? Não tem. Você começa a achar que aquilo é mentira, na verdade, né? Mas quando você vai estudar a fundo, a maioria das doenças, das patologias, elas são de origem inflamatória, né? Sim, Então, como o ozônio ele utiliza esse mecanismo de ação das citocinas inflamatórias, né? Acaba inibindo elas e recrutando as pró-inflamatórias, daí a gente acaba entendendo o porquê que realmente ajuda, o porquê que dá para a gente utilizar sim como um tratamento complementar. Então, bom, enfim, eu sou muito suspeita para falar do ozônio, da ozonioterapia, o tanto de transformações que isso já causou na minha vida profissional e na vida de outras pessoas que eu pude contribuir positivamente, eu acho que isso não tem preço, né? não Acredito que tem você preço. também, né, doutora? Em casos simples, até paciente com fungo, né, candidíase, Sim. ele ajuda porque ele também é antifúngico, né? Então, eu até hoje não vi nenhum caso, e olha que assim, eu tenho um contato assim com a maioria dos meus colegas usam o ozônio, e eu não tenho um caso que que o colega fala assim, olha, esse caso aqui não deu muito resultado. É. Eu não conheço, eu desconheço, Uhum. É verdade. né? Eu E também não tenho nenhum assim que não adiantou nada eu me tratar, não. Ou foi redução dos sintomas, ou o paciente realmente se curou, né? Porque às vezes tinha, sei lá, um processo inflamatório ali e deu super certo. Então também não tenho nenhum caso que eu possa dizer, olha, nesse caso não deu resultado. É claro que vai do organismo, né? De cada pessoa. sim, Algumas é pessoas são mais verdade. rápidos, outras demora mais um pouco para associar, mas assim, de um modo geral, sempre dá muito certo. Sim. O que eu ia te falar, assim, eu tava vendo aí os seus casos, você chegou a postar alguns dias aí, eu tenho, gente, eu tenho foto do meu caso clínico, que eu acabei de citar, porque eu fiz foto antes, depois, e eu vi que você tem casos aí, eu não sei quanto tempo, assim, para cada caso é um caso, como você falou, em relação a antes e depois, né? A reparação tecidual, ela é gritante. Eu cheguei É. a ver aí algumas fotos em processos de inflamação e infecção, Uhum. e eu acho que
quem nunca ouviu falar do ozônio, que está vendo aqui pela primeira vez, vamos assim estudar, assim, buscar um pouco mais de conhecimento, porque às vezes você tá passando por algum processo difícil, às vezes a artrite, né, também, Sim, sim. sinusite, gente, para aumentar a imunidade, né, eu até, se você puder falar um pouquinho sobre o lance da imunidade, porque as pessoas, ainda mais agora depois de Covid, Sim. pós-Covid, né? Eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho também sobre isso, sobre a imunidade, porque para a gente também, na parte clínica de odontologia, a gente sabe que alguns fatores aí de inflamação que ocorrem, falando por mim, quando vou fazer procedimento, meus pacientes sabem, principalmente de implante, eu costumo fazer pedido de exames específicos, eu faço dosagem, inclusive, de vitamina, Sim, e para não ter muita surpresa, porque eu gosto também, quando eu vejo que o caso é específico, eu gosto de tratar com ozônio e com laser, que é um outro, pauta para uma outra live também, que é muito legal. Mas, assim, acaba que alguns pacientes, eles não estão com a imunidade bacana, sim, e isso acaba também atrapalhando bastante o processo de recuperação, dependendo do caso sim, clínico. sim. Pacientes com doenças periodontais também, a gente consegue também, através do ozônio, aumentar aí a diminuição de placas, tá? É muito legal para quem tem doença periodontal e faz acompanhamento com um colega. É uma situação que agrega bastante ao tratamento, né? Sim. E seria legal se você pudesse também, Laís, falar sobre essa parte da imunidade. O que que acontece? Quando a gente entra em contato com o ozônio, ele, através de algumas reações químicas, ele vai dar para a gente o que a gente chama de LOPS. Os LOPS, eles são responsáveis por recrutar algumas células. Então, a gente falou das hemácias, né? Vai recrutar hemácias para então carrear lá o oxigênio, por isso que ele é um oxigenante. Vai recrutar também os linfócitos, que são as nossas células de defesa. Então, ele vai, como se ele tivesse inativo, e o ozônio vai lá e vai falar para ele assim: ó, vai lá que agora você precisa participar aqui desse processo de imunidade, vamos dizer assim. Então, ele vai recrutar os linfócitos. O que acontece muito hoje em dia é que as pessoas, infelizmente, elas estão muito deficientes nutricionais. Então, por exemplo, meu paciente muitas vezes não tem zinco, ele não tem selênio, ele não tem vitamina C. Então, como a gente está falando aqui, o ozônio não faz milagre. Eu preciso juntar essas coisas, né? Por isso que uma coisa vai complementando a outra. Eu preciso juntar tudo isso para que o meu sistema imunológico fique ok. E muitas vezes isso não acontece. Meu paciente, ele não tem zinco. O zinco, se você não tiver um zinco, primeiro de tudo, você não consegue ter um sistema imunológico ok, você não consegue ter uma cicatrização bacana. Isso. O ozônio vai ajudar, o ozônio vai ajudar. Mas se eu não tiver aquele nutriente ali necessário para fazer a rota da cicatrização, isso infelizmente acaba não acontecendo. E muito hoje o que a gente vê, principalmente aí na parte do Covid, é que as pessoas elas estão muito carentes mesmo desses fatores nutricionais, Sim. né? Então elas acabam se inflamando muito, deixando o organismo muito inflamado. Aí o corpo ele não está mesmo preparado para reagir contra alguma inflamação ou contra algum vírus. Então é isso que acaba acontecendo, né? É exatamente isso. Os pacientes falam: por que você está pedindo exames, pedindo, falando sobre as vitaminas? Porque é importante, porque não É tem como a muito, gente muito fazer importante. milagre.
O paciente chega com deficiência de vitamina D, o paciente chega com deficiência de, como você falou, de tudo, selênio, enfim. E quando você vê que você procurou, fez tudo certinho, mas chega ali, quando no pós-operatório o paciente volta com alguma coisa que não era o esperado ali no pós-operatório, você questiona. Então é importante, né, suplementar. Eu Sim. tenho, graças a Deus, assim, eu tenho mestres, assim, professores que sempre bate na mesma tecla. A odontologia não é só ali você ali resolver aquele problema. Você tem que olhar o paciente como um todo, né? E Uhum. quando você consegue olhar o paciente como um todo e ver que você tem recursos que você pode agregar para ajudar esse paciente a se recuperar, a ficar bem, né? Pelo menos dentro daquele prazo que os estudos mostram para a gente, é fantástico. Mas, assim, a ozônio, ela agrega demais, mas é importante o paciente saber que ele precisa estar redondinho com tudo, para que faça, de fato, o efeito, né? E a imunidade, né, é muito importante aí para dar para a gente um resultado É isso. positivo. Pelo menos aqui na parte da odontologia, eu me preocupo muito com isso. Às vezes o paciente fala assim, eu preciso fazer cirurgia. Eu falo, não, mas existe uma deficiência aqui. Vamos primeiro, durante esse período aqui, a gente vai fazer essa suplementação. Aí nós vamos dar sequência com acompanhamento, né? A gente entra com o ozônio, o laser e o final, com certeza, o resultado aí o resultado é muito promissor, é muito bom. É verdade. E seria muito bom, né, se todos os profissionais da saúde pudessem enxergar o paciente dessa forma, né? Igual você está falando, você é dentista, mas assim, você enxerga o paciente como um todo. E essa é a função de ser da integrativa, de olhar o paciente como um todo, inclusive às vezes do emocional dele, que não tá legal. Exatamente. Isso também vai influenciar, com certeza, numa cirurgia ou qualquer outra coisa que ele for fazer, né? Então, isso é o legal da integrativa, é você poder olhar o paciente realmente como um todo e não só para a doença dele, né? Mas de uma forma geral. Isso mesmo, Laís. Bom, eu já estou bastante tempo nessa área e eu sempre tenho isso comigo. Não é, o paciente não pode sentar aqui, né? Tem os profissionais que trabalham comigo aqui e eu sempre fixo isso. Você está fazendo, por exemplo, uma avaliação, você precisa. O paciente, ele estou com dor de dente, mas calma, vamos começar a destrinchar para a gente chegar no tratamento direto. A gente vai precisar fazer o que mais para proporcionar o resultado benéfico. Então, eu acredito sim que às vezes o paciente chega, por exemplo, no caso, eu vou fazer isso, acontece muito. O paciente às vezes está com uma sinusite crônica e acaba dificultando a minha vida também aqui, né, em algumas especialidades. E aí é muito complicado. E às vezes você troca a informação com um colega, faça ali uma cartinha, olha, preciso tratar esse paciente. Nananã. Se o colega lá acompanha junto com a gente consegue agregar esses tratamentos, né, alternativos aí, concomitantes, e eu acho que é importante isso, olhar o paciente como um todo mesmo. E você falou do emocional, afeta muito o resultado também, Sim. né? E a gente eu acho assim, a parte da enfermagem, toda a área da saúde para mim é linda, maravilhosa, porque a partir do momento que você trata pessoas, que você se conecta, nem como você não se Não conectar com tem essas como. pessoas, você muitas vezes não consegue chegar num resultado assim, não só clínico, sabe? Porque não é só o clínico ali, É, como eu falei, é num todo. Então, é legal você buscar sempre mesmo os tratamentos alternativos, mas pensando em tudo. Gente, não é só ozônio, tá? É tudo, de uma forma né? geral, né?
É isso aí. Sim. Bom, acho que é isso, né? Você tem mais alguma coisa que você queria colocar? Ah, sempre tem, mas a gente fica um pouco assim, né, gente? Um pouquinho nervosa, porque assim, é a primeira live que a gente está fazendo, assim, né, referente a esse tratamento alternativo, né, dentro da odontologia, dentro da área da saúde. A gente está sempre buscando, né? Cada vez mais a gente vai buscando informações, nós vamos estudando através. Cada ser é único, então cada caso é um caso. Às vezes a gente não tem como tratar todo mundo igual, então cada caso diferente que chega agrega para que a gente possa melhorar, né? No caso da ozônio, eu tenho certeza que nós vamos ter aí resultados positivos. Eu tenho certeza que logo ele vai ser agregado aí como obrigatoriedade, vamos dizer assim, para ajudar o paciente a se recuperar dos seus malefícios, das suas patologias. Lembrando, sempre enfatizo isso, que não é que resolve tudo, mas ele ajuda muito. E tudo que ajuda a gente a melhorar, a ter saúde, a gente tem que estar sempre se atualizando e buscando soluções para trazer aí uma vida melhor para o nosso paciente, né? É isso aí. Doutora, ó, tem bastante gente perguntando aqui. Vamos abrir um tempinho para perguntas? Vamos ver aqui. Fazer ozonioterapia antes de qualquer tipo de cirurgia? Ó, aqui saiu uma pergunta. Se pode fazer ozonioterapia antes de qualquer tipo de cirurgia? Sim. Sim, pode fazer sim ozonioterapia antes das cirurgias. É muito importante para que antes do seu corpo receber a cirurgia, que o meu organismo vai entender como se ele fosse um agressor, uma agressão para mim. Então é importante que o corpo esteja desinflamado, que o corpo esteja em equilíbrio para que o seu processo aí de pós-operatório possa ocorrer tudo bem e que você fique ótimo, né, depois da cirurgia. Isso aí, Vamos também ver. acho. Porque não é todo dentista que utiliza ozônio. Ó, doutora, se você puder responder essa, ó, perguntaram por não são todos os dentistas que utilizam a ozonioterapia. Por quê? A pergunta? Porque Olha, é como a gente, né, diz, é o conhecimento, né? Por exemplo, hoje eu sei que os cursos, né, pelo menos na minha área, que estão iniciando, na minha área não, na verdade, em todas as áreas, né? Eles estão introduzindo, né, a informação, habilitação para ozônio, e eu acredito que em breve, eu não acredito que demore muito para que a maioria, todos os profissionais usem ou indiquem para o uso, se não tiver no consultório, né, para tratamento, porque ele só é benéfico, ele, na verdade, ele a gente não vê malefício, tá, no sim, tratamento da ozônio. Então, eu acredito, sim, que os colegas, com o tempo, eles vão agregando, sim, a ozonioterapia, ou vão indicar para alguém, com certeza. saindo do convencional, né? Indo aí para. Porque eu acho que o futuro é esse, Laís. O futuro é esse. Esperamos que sim, As né? pessoas estão buscando, sim, a saúde de uma forma inteira, né? Não é só ali entrar com remédio e tratar a doença. A gente precisa buscar outras formas para poder fazer esse benefício, né, final. Sim. Ó, aqui tem mais uma pergunta. Gostaria de saber se serve para doenças neurológicas. Olha, depende muito da doença neurológica, tá? Mas a princípio ajuda muito, sim, porque
Bom, a maioria das doenças aí, elas são de origem inflamatória, ou elas têm aí um desequilíbrio do estresse oxidativo crônico. Então, o ozônio tem essa função, tá? Ele vai desinflamar e ele vai diminuir esse estresse oxidativo. Então, a função dele, na verdade, é essa. Então, eu não sei qual que é a doença, mas em geral é isso, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Qual Ozônio falando ajuda do em doenças PRF? cardiovasculares. Sim, Ah, ajuda sim. muito em doenças cardiovasculares. Também da mesma forma, doença cardiovascular, normalmente, aí tem um desequilíbrio do estresse oxidativo, tem muitos radicais livres e tem inflamação. Então, e o ozônio também ele ajuda na produção de óxido nítrico, tá? O óxido nítrico, ele vai dilatar veias e artérias. Então, para doenças cardiovasculares é excelente, sim. Dá para utilizar bastante. Já ouvi falar em PRF, para o que de fato serve. Ó, a Ah, doutora aqui tá perguntando de PRF, para o que serve, já ouviu falar. ah, Poderia tá, vamos falar um lá. pouquinho? Inicialmente, eu expliquei que a gente faz a venopunção do paciente, faz a remoção de sangue ali no ato cirúrgico, no caso da implantodontia para enxerto, né? Ele tem uma concentração ali autóloga das plaquetas em um pequeno volume de plasma. Ele é muito rico em plasma. Então, nós colocamos dentro de uma centrífuga esse sangue que nós removemos, tiramos, né, do paciente pela venopunção. Fica um período ali na centrífuga, normalmente fica em torno de 10 a 12 minutos, mais ou menos. Ele produz esse plasma e aí a gente usa ali de duas formas ali ao mesmo tempo, né? A gente consegue fazer através de mecanismos ali físicos, como se fossem membraninhas, porque quando você abre uma cavidade, né, para fazer uma cirurgia, você precisa colocar ossinho ali específico. A gente, Uhum. de uma forma, explicar mais fácil de entender, a gente picota esse plasma, mistura no ossinho, coloca na região que é objetiva ali, e pega essas membraninhas que a gente consegue promover através desse plasma e coloca ali, fazendo ali a proteção e ajudando ali para auxiliar na reconstrução ali dos rebordos alveolares, porque a gente usa muito para elevação de seio, né, maxilar. Então, é uma forma da gente promover ali o volume que a gente precisa para a parte de implante. E falta, né, no Legal, caso, falta de osso do paciente. legal, doutora. Muito bom. Deixa eu ver, vamos responder a última aqui. Em caso de doenças neurológicas, existe algum estudo sobre epilepsia? Olha, que eu me lembre, aqui no Brasil, os estudos são muito escassos, né, para ozonioterapia, mas eu sei que fora do Brasil tem muito estudo. Eu tenho um livro que fala muito sobre diversas patologias. Eu vou procurar, viu, Rô? E aí eu te falo. E aí eu te falo depois. Bom, acho que é isso então, né, doutora? É É, muito legal, gostei bom. muito. Gostaria de agradecer todo mundo que esteve aqui presente. Muito obrigado mesmo, que a gente consiga aí levar esse conhecimento cada vez mais, Isso. cada vez tá mais dentro dessas terapias aí complementares que ajuda a gente, que eu tenho certeza que vai ajudar positivamente a muitas pessoas. Então é isso. Obrigado, doutora Lídia, por dispor do seu tempo, por estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Eu desejo aí muito sucesso para você, porque é um assunto, é um tratamento muito lindo, muito promissor. Eu tenho certeza que muitos colegas da área da saúde aí vão abrir aí a mente em relação a esse tipo de tratamento, só vai agregar. E com certeza estou aqui disponível sempre que vocês precisarem, sempre que você achar aí que eu posso estar agregando ao assunto. E gratidão mesmo, porque eu gostei muito. Eu espero que tenha ajudado aí a esclarecer aí as dúvidas sobre a ozonioterapia dentro da odontologia, tá Tá bom? ótimo. Obrigada, viu? Um beijo a todos, uma ótima noite. Até mais. Até a próxima. Até.